Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso de número 10. Vamos ler tranquilamente esses versículos, ler com calma. Então, aleluia. Olha só. Gênesis capítulo 2 fala de princípio. Quando você quer estudar alguma coisa na Bíblia, que você quer ver princípio, vai em Gênesis. Porque lá está princípio. Princípio. Tudo começa em Gênesis. Você quer estudar um assunto qualquer, vai em Gênesis. Porque a gente chama assim a primeira referência. Né? Aí ele começa a ter uma ideia. Claro que depois outros versículos, outros livros te ajudam a completar a ideia. Então aqui tem o mapa do Éden. Quando Deus construiu o Éden, Deus formou o Éden, formou a terra, qual era a ideia de Deus? Ele criou, tudo de Deus é multiplicação. Então ele criou uma terra, um local, né, chamado Éden, Jardim do Éden, criou um jardim, e a perspectiva dele, a ideia dele, era que esse jardim tomasse conta de toda a terra. Tanto que nós sabemos que cidades grandes não faz parte da vontade de Deus, não. A ideia de Deus é que houvesse uma expansão por toda a terra fosse tomada. Então, a multiplicação de pais, filhos e assim por diante fossem tomando conta de toda a terra. Então, aqui ele está falando do como era o Éden, como era o projeto do Éden que ele criou. Interessante que ele fala que havia um rio, fala assim, um rio que formava 4 rios. Um rio formava 4 rios. Isso é justamente o contrário, geralmente 4 rios formam um rio maior. Mas aqui no Éden era diferente, um rio vinha e se dividia em 4. E esses 4 rios banhavam toda a terra. Tá legal? Então assim, aqui você tem um rio que se divide em 4. Desculpa. Um rio que se multiplica em 4. Um rio que quer banhar toda a terra para que toda a terra tenha as características daqueles 4 rios. Entendeu? Então, assim, quando esse texto aqui é um texto em que nós temos que pegar as palavras, estudar cada uma delas, ir nos originais, estudar o significado, estudar outros textos para entender que cada rio desse significa. Então seria um estudo que envolve arqueologia, história, geografia, tudo para você entender que 4 rios que saíam daquele principal têm um significado para a nossa vida hoje. A vontade de Deus, Deus criou o Éden como ponto de partida, o ponto 00, o começo de tudo, o ponto de referência. Aqui é desse jeito, copia desse jeito, crê nesse jeito, vive desse jeito. É aqui, é o começo. Né? Então, gente, eu sempre fui ruim em matemática. Sempre. Ruim. Aí um dia entrou um professor, que eu não me lembro o nome dele, cara bonito, alto, elegante, um jaleco, entendeu? Olhei para aquele cara alto pra caramba, alto. Ele falou assim, não, porque nós vamos dar uma matéria, e a matéria é essa, botou no quadro. Matemática para mim era decoreba. E ele começou a explicar por que daquilo ali. Os princípios. Eu falei, gente, matemática não é decoreba, matemática tem uma razão de ser. Né? E ele começou a explicar e a provar aqueles teoremas que ele... Caramba, aquilo virou a minha cabeça. Para você ter uma ideia, eu me tornei professor de matemática. Ganhei muito dinheiro dando aula de matemática. Eu me apaixonei por matemática, tanto que na faculdade, para entrar na faculdade, no vestibular, as minhas maiores notas foi matemática. A maior nota minha foi matemática. A matemática que me botou na faculdade. Porque eu era tanto candidato para vaga e que todo mundo se saiu mais ou menos. Mas porque eu me dei bem em matemática, entrei na faculdade.
A minha turma, eu entrei em 14º lugar, por causa da matemática. Foi daquele cara ali, aquele professor, que me perdoe, não me lembro o nome dele, que ele me tornou a matemática uma coisa atraente e significativa. Então, quando eu vi um problema de matemática, eu dizia assim, peraí, como é que se resolve isso aqui? Tem uma razão de ser, tem um porquê. Então, quando Deus coloca em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, de 10 em diante, ele começa a falar do rio. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então havia um rio. Esse rio significava Deus. Deus. Por quê? Porque aquele rio era a fonte de tudo. Deus como fonte. Tudo começa assim, quem é a tua fonte? É Deus. Como é que você anda? É Deus. Como é que faz? Deus. Assim, eu fui o cara mais, não vou dizer que eu era mais incrédulo, né? Mas eu tinha muita dúvida, muita dúvida. Esse pessoal fala de Deus, Deus, Deus. Ainda mais quando o cara chega assim, porque Deus falou comigo. Eu falei, cara, como é que Deus fala com o cara? Que loucura. Entendeu? Aí a outra fala assim, porque essa semana Deus... Eu falei, por isso que Deus não fala comigo. Fica falando com esse povo e não tem tempo para mim. Porque fica falando para eles o tempo todo. Como é que pode? Teve um dia, que eu morava na Tijuca, na Praça Sans Pena. Estudava no Fundão. Então, Tijuca, Fundão, eu não tinha carro, então eu ia de ônibus. Saltava no local, pegava carona, ou então pegava mais um ônibus. E naquele dia, eu estava muito cansado, dormi até mais tarde. Quando eu acordei, gente, vou perder a minha prova. A última prova da última matéria da faculdade, que eu precisava tirar uns pontinhos. O professor mais casca grossa da faculdade. O cara mais... Ele já morreu, posso falar mal dele. Ruim. Ele tinha prazer. Quando ele tirava ponto de você via ele babando assim, ó, de alegria. Você não respondeu o que eu queria. Ele era francês, pior ainda. Ele não queria, você... Ainda falava tudo errado. Se você chegasse atrasado, você não entrava na... Não entrava. Eu peguei um ônibus, soltei e fiquei, Deus, por favor. Aí passou um ônibus lotado, o ônibus não parou. Eu falei, meu Deus, e agora? Estou ferrado. Eu só pensei assim, já pensou ficar... Poxa, cara, quando você... Naquela época, a geologia pagava muito. Era salários excelentes. Eu falei, gente, só falta essa matéria, ficar reprovado. Meu Deus. Aparece um ônibus. Eu pedindo a Deus faz um milagre. Eu queria arranjar um carro, que fosse para o Fundão. Aí eu paro o ônibus, vazio. O cara não queria parar, eu me joguei na frente do ônibus. O cara deu aquela paradinha, eu pulei. Quem já fez isso? Pulei. E falei para o motorista, meu irmão, pisa. Os postes aí na frente são tudo de borracha, pode pisar. Cheguei, entrei, sentei. Quando eu sentei, o cara me deu a prova assim. E deu aquela risadinha. Quase, hein? Quase. Porque eu sentei, ele me deu a prova. Se ele tivesse distribuído as provas, ele não deixava eu entrar na sala. Eu comecei a chorar, eu falei assim, esse negócio de Deus existe. Rapaz, esse negócio de Deus existe. E respondeu a minha oração. Quando você tem essa percepção que Deus existe, é amor da vida. Quando você percebe que Deus existe, que Ele é teu Pai, Pai nosso, que estás no céu. Porque todo mundo sabe que Deus existe, mas e daí? Ele está na tua vida? Pode ser que não esteja. Né? Quando você chega para o cara, e aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mas Deus está na tua vida ou Deus é uma figura distante? Um barbudo que senta no trono, que
tá lá disposto a te castigar se você fizer coisa errada. Ou Deus é pai. Deus é pai. Quem aqui é pai? Mãe. Quem aqui é pai e mãe? Filho merece alguma coisa? Sim ou não? Sim? Filho merece alguma coisa? Claro que não. Os guri já entram na nossa vida dando despesa. Tu já viu quanto é que custa escola, gente? E tu tem que dar escola, vai ter que estudar, estuda, não sei o quê, tu paga. Mas você faz, é por amor, porque você é apaixonado pelo teu filho, pela tua filha. Você é apaixonado por ela, por ele. É por amor. Então, quando você entende que você é filho, que você não é perfeito. O único problema de a gente com Deus é que a gente acha que para ser filho de Deus tem que ser perfeito. Não. Afinal de contas, a Bíblia é cheia de graça e misericórdia. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Nós não somos perfeitos, mas se nós entendemos que Ele é Pai. Alguém chega para mim e pergunta assim: e aí, pastor, 2024 vai ser um ano maravilhoso. Eu falei: querido, onde você está edificando a sua casa? Na rocha ou na areia? Se você estiver edificando a sua casa na rocha, o ano vai ser maravilhoso. Mas se você estiver edificando na areia, porque vai vir em 24, vai vir tempestade, vento, maremoto, tsunami, vai vir. Agora, depende de onde você edifica a sua casa. Se você edificar na rocha, que é Jesus, na rocha que é a palavra de Deus, acabou, pode vir vento, tempestade, pode vir o que for, você vai vencer. Tudo isso eu estou falando porque eu preciso me banhar nesse rio. Esse rio aqui, o Medianita, onde está o rio de Deus? Onde está o rio de Deus? Onde está? O primeiro, não, 10, querido, 10. O 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Um rio. Que rio é esse? É a fonte. Eu preciso estar perto da fonte. Né? Eu preciso estar perto. Porque se eu estiver perto da fonte, acabou. Aqueles rios ali, eles passam a ter os significados que eles têm, passam a tocar na minha vida. Eu não quero ser um assistente, eu não quero ser um ouvinte, eu quero ser um participante. Eu quero entrar no rio. As experiências que eu tive com Deus, que eu tenho com Deus, me levam cada vez mais para essa realidade. Deus é a minha fonte. Deus é a minha fonte. Deus é tudo na minha vida. E aí? Eu quero entrar nesse rio, porque esse rio cura, restaura, esse rio me dá abundância, me dá alegria, esse rio traz paz para a minha vida. Eu quero entrar nesse rio, que o ano de 2024 seja um ano onde você entra nesse rio para valer. Não com tantas perguntas. Pastor, me explica isso. Porque se eu ficasse querendo respostas das perguntas que eu tinha em relação a Deus, eu nunca teria entrado no rio. Entendeu? Eu dizia: não, peraí, mas tem uma coisa aqui. Não, peraí. Não. Essa história de Adão e Eva, como é que é? Não sei como é que é. Não, mas essa história assim, como é que é? Não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Eu não tinha. Quando eu entrei no rio, aí as respostas começaram a chegar. A partir do momento que eu... Sim ou não? Sim ou não? Se eu disser para você, eu mostrar para você um pudim e perguntar para você como é que está o pudim, não sei, você tem que experimentar. Se você não experimenta, como é que você vai saber? Então você tem que entrar no rio. Pela fé. Primeiro rio chama-se Pison, 11. Agora vou rapidinho, gente. 11, rio, 11. O primeiro chama-se Pison. É o rio que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Fala assim: glória a Deus, ouro. Ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Então é um lugar de riqueza. Por exemplo, eu montei uma empresa com esse nome Pison. Já fechamos, mas tem 200 e 400 mil empresas chamadas Pison. Por quê? Pison é um rio
que rodeia toda a terra, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina e pedra de ônix. Aqui fala sobre, o nome Pison fala sobre aumentar, espalhar, expandir. Então, o primeiro rio é o rio Pison, que se fala aumentar. Pison fala de aumentar, de espalhar, de expandir. Em Isaías fala assim, alarga tuas tendas. Deus nunca falou assim, ei, fecha aí a tenda, diminui. Não, ele sempre fala, vai, cresce, multiplica. Seja bênção na vida dos outros. Eu não pedi aí para o companheiro lá, mas eu me esqueci. Coloca aí 1 Crônicas 4:9. 1 Crônicas 4:9 a 10. Eu estava escondido aqui no meu caderno, eu não vi. Que fala uma oração maravilhosa. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Que é uma oração de Jabes, que é uma oração super conhecida. Você falou Coríntios, não é Coríntios, é Crônicas, perdão. Perdona-me. 1 Crônicas. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Espera aí, olha só. Você queria ter esse nome, Jabes? Sim ou não? Você queria ter esse nome, Jabes? Sim ou não? Não. Imagina. Jabes, vem cá. Jabes. Por quê? Porque quando falava Jabes, o que as pessoas entendiam? Ih, foi com dores. Ih, deu trabalho. Ih, foi um parto difícil. Ih, já começou ruim já esse garoto. A mãe deu esse nome para o filho. Mas só o que aconteceu na vida do filho? Olha só, 10. Foi Jabes invocou a Deus de Israel. O que Jabes fez? De novo, o que ele fez? Opa, então ele é filho. Então ele se acha filho. Então ele, se ele invocou, é porque ele diz, tem alguém me escutando do outro lado. Sim ou não? Você pega o celular, você liga, porque alguém vai te escutar do outro lado, não é isso? Então, quando Jabes invocou, quer dizer, olha, meu nome já não foi feliz, mas tudo bem. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu tenho um relacionamento. Então ele invocou. Ele invocou e diz assim, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Esse cara entendeu sobre o rio Pison. O rio Pison está à sua disposição de aumentar, de expandir. Está à sua disposição. Você precisa crer. Você precisa crer. Então ele fala assim, tomara que o Senhor me abençoe, me alargue as fronteiras, eu quero ser maior do que eu sou. Que seja comigo a tua mão, que me preserves do mal. Eu oro a Deus que Ele te preserve do mal, que Ele te preserve do acidente, que Ele da notícia ruim, que Ele te preserve do ataque do maligno sobre tua vida, que coisas que se foram formando, coisas que você até semeou no passado, mas que sejam canceladas em nome de Jesus, que te preserve de todo o mal. Tem crente nessa igreja? Tem? Ah, tá, obrigado. Às vezes eu me sinto só. Vocês me abandonam. Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserve do mal, que, de tal modo que não me venha aflição. O que aconteceu? Deus respondeu. Ok. E Deus respondeu. Ok. Deus respondeu. Mas para isso, Jabes invocou. Não importa como você chegou, não importa quem você é, não importa a tua história do passado, importa se que você tem a Deus como fonte para a tua vida. Isso é que importa. Isso é que importa. Não importa o que.
Águas de Pison estão passando nesse lugar. Águas de Pison estão passando na tua vida. Deus tem um chamado para você você romper fronteiras. No teu caminho, tem uma tradução que fala assim, e o ouro é excelente. Vamos lá, quero fazer uma pergunta para você. Tem ouro que não é excelente? Não, ouro. Barrinha de ouro. Tem ouro que não é excelente? Tem ouro que não é excelente. Tem ouro que é excelente. Tem ouro que vem do trabalho. Mas tem ouro que vem do cansaço, do estresse, da preocupação. Teve um cara aqui na igreja que, já tem uns anos, acho que ele estava na Terra Encantada ainda. Ele vendeu a empresa dele por milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Ele vivia preocupado. Ele chegava para mim, como é que vai ser? E agora o governo? Oi, esse dinheiro não é bom, porque o cara não tem paciência. O cara mudou para os Estados Unidos, porque lá não sei o quê. Ouro excelente é aquele que você tem, é aquele que você dorme, é aquele que você tem alegria, é aquele que tem lazer, é aquele que você não tem preocupação. Fala assim, o Senhor me dá o ouro excelente. Depois vem o rio Gion, Pison. Pison quer dizer aumentar, expandir. Depois vem o Gion. Gion quer dizer forte, que vai romper limites, quebrar barreiras. Na nossa vida tem situações que nós precisamos romper barreiras, romper dificuldades. Ninguém aqui tem vida fácil. Ninguém aqui tem vida fácil. Tem dificuldade, tem desafios, tem momentos, tem uma doença, uma notícia difícil, um problema com não sei quem, Temos. Mas aqui ele fala assim, tem um rio que é forte, que faz você avançar, que tem pressão. A força de Deus chegando na sua vida te dá pressão. Gion fala de romper limites. Você quer que o ano de 2024 seja igual a 2023? Você quer que o ano seja melhor? Você vai romper limites. Amém? Então, o que você conseguiu em 2023, você quer em 2024 melhor, romper limites. Gion fala de pressão. Olha só, deixa eu falar para você. Às vezes, quando nós estamos crescendo para patamares maiores, seja na área emocional, na área espiritual, na área profissional, às vezes tem uns momentos de turbulência na nossa vida. Sim ou não? Você acha que construir isso aqui foi fácil? Não, foi complicado, né, filha amada? Todo dia nós tínhamos problemas aqui de todas as ordens. Tinha hora. Nunca na minha vida, eu falei uma coisa assim, que vontade de sumir. Nunca. Não, teve. Uma vez eu quebrei, eu tinha uma construtora, ela quebrou legal, pá! E foram momentos difíceis. Aqui, quando essa obra estava chegando, e o troço, e marcamos estreia, e não sei o quê, e Deus nos acuda, e vamos embora. Eu vou dizer, gente, quem teve essa ideia? Pior que fui eu, né? Quem teve essa ideia? Mas assim, por quê? Porque era tanto problema para resolver, tanto problema. Problema assim, o eletricista vai parar. Por quê? Porque não achou o fio. Não achou o fio? Não achou o fio. Tem que trazer de São Paulo. Caraca, bicho, o fio não tem não, porque é um fio especial, não sei de quê. Vamos resolver isso. Às vezes, quando você está banhado por Gion, você não consegue ver as coisas, estão um pouco turvas. Mas prossiga. Lá na frente, pode estar tudo nublado, mas vai ter um dia que o sol vai aparecer. Está tudo nublado, fechado, tudo preto, tudo escuro, mas tem um dia que o sol vai brilhar. Então fala assim para mim, expansão
que é Pison. Expansão, romper limites. Avançar, que é Gion. Depois vem o rio Tigre. O rio Tigre fala de veloz, rápido, que avança. Tigre fala de velocidade, sabe, de avançar. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez o que esteja falando seja contra a sua maneira de ser. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, não, minha vida está tão boa. Não. Ó, não passo dos 20 km por hora. A rua, o asfalto é esburacado, tem muito quebra-mola. Às 20 tá bom. Né? Tu já pegou o cara com 20 km por hora na rua? E o cara conversando com a mulher. Entendeu? E tu querendo passar e o cara não deixa. O cara está a 20 km por hora na rua. Mas tudo bem, é só decisão sua. Mas se você entrar nesse rio, Tigre, você vai ter velocidade. É uma opção sua. Você que sabe, você que decide. Expandir, Pison, romper, Gion, avançar o rio Tigre. Quanto mais eu avanço, me torno cada vez mais rápido e veloz. Essa é a planta do Éden, estava lá no Éden. Você banha se você quiser. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Para você avançar, tipo rio Tigre, você precisa de duas coisas. Fala, duas coisas. Duas coisas. Duas coisas. Prosseguir e progredir. O que é prosseguir? Prosseguir é quando você está parado, alguma coisa te prende, alguma coisa te amarra. Ai, meu Deus. Eu sou Francisco Almeida, carioca, nascido na Tijuca. Só sei pregar sobre isso. Perdão. Alguns de vocês já foram até vítimas disso, né, Amanda? Perdão. Quanta gente não consegue prosseguir por falta de perdão? Você sabe quais os 3 pecados que Deus não perdoa? Você sabe disso? Tem 3 pecados que Deus não perdoa? Não vou falar os 3, porque aí é uma pregação toda, eu vou queimar uma pregação. Então, um deles é quando você não perdoa. Ele não perdoa quando você não perdoa. Ele não perdoa quando você não perdoa. É muito sério isso, muito sério, muito sério. Quando você tinha os muros de Jerusalém, os muros eram 12 muros de Jerusalém, perdão, portas de Jerusalém, 12 portas. Uma das portas era a porta do lixo. Porta do lixo. Por quê? Tinha uma porta que eles abriam para sair o lixo da cidade. Carroças cheias, cavalos, puxando lixo, jogando lixo para fora da cidade. Tem pessoas que passam a vida inteira com lixo, carregando lixo. Você precisa entrar no rio de Deus. Entrar no rio de Deus. Gente, quantas pessoas já me magoaram profundamente? Quantas pessoas? Quantas pessoas eu já entrei no banheiro? Já contei aqui que eu entrei no banheiro, no chuveiro, que era o lugar que eu mais chorava, no chuveiro. Chorar de carregar lá, chorar de... Mas eu tive que perdoar. E perdoa assim. Perdoa, como é que se perdoa? Perdoa com a tua boca. Você diz assim, Senhor, eu libero perdão para fulano de tal. Senhor, eu libero perdão. Senhor, eu libero perdão. Senhor, eu libero perdão. Senhor, eu libero perdão. Até você sentir, o trem saiu. Então, para prosseguir, eu tenho que liberar o passado. Deixar para trás. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que ser livre. O profeta, coloca Isaías 43, 18 a 19. Não sei se eu coloquei para você. 43, Isaías 43, 18 a 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Para aí. Eis que faço coisa nova,
que está saindo à luz. Você não percebeu ainda? Eu vou fazer um caminho no deserto. Você fala, mas eu estou no deserto. Ai! Eu vou fazer um caminho no deserto. Eu vou fazer um caminho no deserto. Você vai trilhar esse caminho. Cara, mas a coisa mais difícil no mundo é você perdoar. Mas ele mandou. Eu só quero te lembrar que você foi perdoado primeiro. Quando derramou aquele sangue precioso naquela cruz, foi pelos teus pecados. Fala assim, prosseguir. Prosseguir. Prosseguir é vencer o passado. Depois vem progredir. Quem prossegue avança. Quero algo novo na minha vida. 2024 é o ano de algo novo na minha vida. Eu quebro as amarras do passado. Eu quebro as cadeias do passado. Eu quebro os vícios do passado. Eu quebro a minha vontade. O meu passado não pode mais mandar na minha vida. Eu preciso amadurecer como homem. Eu preciso amadurecer como pai. Eu preciso amadurecer como marido. Eu preciso amadurecer como mulher, como mãe, como esposa. Eu não posso ter o mesmo passado, as mesmas vontades, os mesmos desejos, os mesmos problemas, os mesmos vícios. Eu preciso prosseguir. E prosseguir para progredir. Eu profetizo na sua vida avanço em todas as áreas da tua vida. Avanço, avanço. Entra em Gion. Entra no Tigre para você avançar com força. Quem vai te dar essa força? É o Senhor. Expandir, romper, avançar. Fala assim, expandir, pison, romper, avançar. Sobrou agora o rio Eufrates. O rio Eufrates. A tradução de rio Eufrates, o estudo do nome, o estudo do bom, né? Interessante, né? É bom. Como é que é o Eufrates? É bom, é um rio bom. Eu acho que eu vejo o rio Eufrates como consequência. Expandir, avançar, progredir, romper limites, avançar, romper limites. Aí vem a plenitude. E aí? Tudo bem. Como é que estão as coisas? Tudo bem. Eu posso pegar qualquer coisa da minha vida, da rodinha lá, qualquer... Tudo bem. Expansão, rompimento, avanço, plenitude. Eu estou vendo você numa varanda, uma rede, você deitado na rede, lendo a Bíblia, lendo o Salmo 23, tá bom? Do lado um copinho com água de coco, geladinha. Sem culpa, sem nenhuma acusação, sem nenhum ódio, sem nenhum rancor. Chama-se o Rio Bom, plenitude. Eu vejo você, eu vejo você. Eu vejo você olhando uma planta, deixa eu ser um pouco ecológico agora, você olhando uma planta, uma árvore, uma florzinha no jardim. Eu passei por aqui 10 anos, nunca vi essa florzinha, agora estou vendo a florzinha, coisa linda. Tá, que bom. Uma criança sorrindo, você curtindo. Você não nasceu para viver no deserto, você nasceu para viver num lugar de paz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Coloca
Romanos 12, 2. Eu vou ler o Salmo 23, sabia? Me deu paixão agora. Romanos 12, 2. Você não nasceu para o deserto. Podia cantar. Cadê o pessoal da música? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, preste atenção. Esse versículo mexe comigo. Por quê? Porque ele fala assim: não se conforme com o que está acontecendo. O que você vê na televisão, o que você vê as pessoas. Eu, na minha vida profissional, eu vi tanta coisa ruim, tanta coisa mal feita, tanta coisa difícil, tanta coisa, desculpe a palavra, nojenta. Né? Eu não quero isso, não quero isso. Ah, mas todo mundo faz. Não, mas eu não quero. Eu não me conformo com isso. Conformar é dar forma. Ah, mas todo mundo faz. Mas eu não faço. Por quê? Porque eu estou no rio de Deus, gente. O rio de Deus me basta. Eu não preciso fazer nenhuma loucura. O rio de Deus me basta. Não preciso cheirar, não preciso nada. Por quê? Porque o rio de Deus me basta. Ele me basta. Então aqui fala: não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação. Você vai se transformar pela renovação através da palavra. A palavra de Deus te limpa, te lava, te cura, te restaura. Você entra na palavra, ele te limpa. Você entra na palavra, ele te limpa. Você entra na palavra, ele te limpa. Aí. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o ano de 2024 você experimente não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Como é que a vontade de Deus é? Boa, perfeita, boa, agradável e perfeita. Boa, perfeita, agradável. Então, vamos lá. Coloca o Salmo 23 aí. Que 2024 você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você olha para Deus, olha para o mundo, olha para a floresta, olha para uma plantação, olha para o animal. Você olha, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Deus fez tudo. Olha para o mar, olha para o peixe, olha para as profundezas. A minha profissão, geologia, a gente conseguia enxergar coisas incríveis que Deus fez há milhões de anos. E fala assim, cara, quem fez isso era incrível. Aí agora eu chego aqui com o pezinho no chão e digo, eu não vou querer fazer a boa, agradável e perfeita vontade desse Deus aí? Por quê? Se ele foi capaz de fazer isso tudo, o que ele vai fazer capaz de fazer na minha vida? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ficar de pé. O Senhor é meu pastor. Fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fala assim para a pessoa que está do seu lado: eu estou no rio de Deus. Estou mergulhado no rio de Deus. Eu estou mergulhado no rio de Deus. Eu estou mergulhado no rio de Deus. No rio de Deus, no rio de Deus. Eu estou mergulhado no rio de Deus. Mais um versículo aí, cadê? O 2 ou 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pasto que não tem erva daninha, tá? Não tem erva para eu comer lá e morrer, não. Pasto verdejante. Leva-me para junto às águas tranquilas.
águas de descanso. Não é águas turbulentas que eu vou entrar e vou morrer, não. Águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Vamos cantar uma música e vamos. Olha só. Ano que vem nós vamos, é um ano de muitos desafios. E nós vamos distribuir ali um envelope verde. Esse envelope é para você colocar uma oferta para o ano que vem. Eu tenho grandes desafios para o ano que vem. Grandes. Que eu quero semear. Basta só você chegar para mim e falar assim: pastor, Deus pediu? Não pediu. Como não pediu para Ana, como não pediu para Noé. Mas eu quero dar. Se o teu desafio é grande, participa. Leva para casa, põe dentro do envelope, põe dentro da Bíblia, põe dentro da carteira. Pensa sobre isso. E depois você traz uma oferta. Dizendo, essa oferta aqui é uma semeadura pelo meu filho. Eu quero pela minha filha, pelo meu trabalho. Eu quero, agora sim, deixa eu falar uma coisa para você. Se você falar assim, eu quero fazer uma oferta para eu ser feliz em 2024. Não é assim que a banda toca. A banda não toca desse jeito. A banda toca com alvo. A banda toca com... Tem que ter um alvo. Você pode até dizer assim, eu quero 2024 porque eu quero ficar livre de problemas na minha área emocional. Liberar perdão, qualquer coisa assim. Você pode fazer qualquer coisa. O que eu estou dizendo para você é que tem que ter um alvo. Eu tenho um alvo. Que me tira sono. Que eu vou dizer, não, eu vou ofertar, porque o milagre vai acontecer. Assim foi com Ana. Meu Deus é o Deus de Ana. Se foi com Ana, vai ser comigo também. Entendeu? Então no final, quando você estiver saindo, os diáconos vão estar. Mas eu queria, em nome de Jesus, que você cantasse essa música que nós vamos cantar agora. Porque essa música fala de entrar no rio. Eu só tenho 5 minutos, hein, gente? Não tem mais minuto nenhum. Quando der 5 minutos, o pessoal desliga o microfone. Vamos lá, canta essa música comigo. Existe um rio, Senhor, Queria escutar a sua voz. que flui do teu grande amor. Que flui. Águas que correm do trono. Canta comigo. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Vai passar na tua vida. Vai passar no teu casamento. Vai passar na tua família. Vai passar no teu trabalho. Vai passar nos teus relacionamentos. pois leva a vida no próprio Deus. E este rio está neste lugar. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber, declare isso. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu
fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Fala assim, com força. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Oh, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava, lava. Meu inteirinho. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Tu és Senhor. a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Eu desejo a você um 2024 onde você edifica a sua casa, a sua vida sobre a rocha, que é essa fonte, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Porque eu sou filho. Fala assim, eu sou filho. Eu recebi Jesus na minha vida. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Aleluia. Em 2024, onde há expansão, avanço, rompimento de limites e muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Posso orar com você? Posso orar com você? Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Feliz 2024, na bênção do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.